O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no centro do evangelho de hoje, Jesus nos faz um pedido muito específico. Ele diz assim: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A palavra misericórdia, ela vem da junção de duas palavras, miséria e coração. Portanto, ser misericordioso é abrir o coração para o miserável. E quando nós falamos aqui de miséria, nós não estamos falando somente de uma miséria social. Não estamos falando somente daquele que é miserável de dinheiro, de propriedade ou de comida. Mas nós estamos falando de todo tipo de miséria. Daquele que é miserável de amor, daquele que é miserável de bondade, daquele que é miserável de justiça, daquele que é miserável de diálogo. Ou seja, nós estamos falando de todas as pessoas que são difíceis de conviver, que são difíceis de lidar. Então o pedido de Jesus quer dizer o quê? Abra o seu coração para aquele que é miserável. Abra o seu coração para aquele que é difícil de conviver. E percebam que Jesus não pede para que esse coração seja aberto depois que a pessoa mudar. Quando a pessoa pedir perdão, ou quando a pessoa se arrepender. Não, mas mesmo enquanto ela ainda está sendo difícil, enquanto ela ainda está tendo uma vida totalmente diferente daquilo que a gente achava que ela deveria ter, nesse momento, mesmo que ela não tenha mudado nada, é a hora de nós sermos misericordiosos, porque ela está sendo miserável. Portanto, a misericórdia é abrir o coração para aqueles que estão errando, mas ainda nem tomaram consciência disso. E só consegue fazer isso, meu irmão, aquele que ama. É somente através do amor que a gente consegue fazer isso, amando inclusive os nossos inimigos. E é por isso que Jesus, no início do Evangelho, ele nos convida: amai os vossos inimigos. E que é o amor? Amar aqui, meus irmãos, é ser amigo? Não.
Amar aqui quer dizer que você tem que conviver com o seu inimigo? Não necessariamente. Quer dizer que você tem que gostar dele? Também não. Amar quer dizer que você tem que nutrir um sentimento maravilhoso aqui dentro pela pessoa que é seu inimigo? Não. Amar não quer dizer nada disso. Amar é o contrário. E Jesus deixa muito claro. Amar é fazer o quê? Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Bendizer aqueles que vos amaldiçoam. E rezar por aqueles que vos caluniam. Portanto, amar é oferecer ao outro aquilo que você tem de melhor, mesmo quando o outro não merece. Amar é oferecer para o outro não aquilo que ele merece, mas aquilo que ele precisa. Amar é não tratar o outro com a mesma moeda, mas é ter uma atitude positiva. Com isso quer dizer que o cristão tem que ser bobo, o cristão tem que ser tolo, o cristão tem que aceitar tudo. Não é disso que Jesus está falando. Pelo contrário, nós temos que ter uma reação? Sim. A gente tem que ter uma postura diante de pessoas assim? Temos sim. Mas a nossa postura não deve ser tratando da mesma moeda. A nossa resposta não deve ser negativa. A nossa resposta deve ser positiva. E é por isso que Jesus fala, né? Se você ama somente aquele que te ama, que recompensa você vai ter? E eu pergunto, se você trata na mesma moeda aqueles que te tratam do jeito que te tratam, o que vai mudar? Meus queridos, se alguém fala mal de você e você vai falar mal da pessoa, quando que essa situação vai mudar? Se alguém te maltrata e você vai e maltrata, quando que essa situação vai mudar? Se alguém tem alguma atitude ruim contra você e você faz da mesma forma, quando que essa situação vai mudar? Nunca. Pelo contrário, só vai piorar. Agora, quando a gente atende o pedido de Jesus e não trata o outro como ele merece, e trata o outro com amor, com respeito, quando a gente realmente vive para fazer o bem ao outro, mesmo quando ele me faz mal, aí o ciclo de maldade para em nós. O ciclo de maldade não aumenta. O ciclo de maldade não perpetua. Aí começa a mudança. É disso que Jesus está falando. É essa postura que nós devemos ter. E por fim, eu pergunto, isso quer dizer que nós devemos ter essa postura porque nós somos bonzinhos? Porque nós somos melhores do que os outros? Porque a gente é muito bom? Não, muito pelo contrário. Nós temos que ter essa postura porque você é tão miserável quanto aquele que você não gosta. Porque você é tão falho quanto aquele que falhou com você. Porque você é tão pequeno quanto aquele que foi pequeno com você. Quer a prova disso? Olha para a tua vida. Olha para a tua história. Você sabe do que você é capaz. Você sabe dos teus pecados. E mesmo sabendo de tudo aquilo que você já fez, eu pergunto, Deus se tratou conforme você merece? Deus te respondeu de acordo com as suas atitudes? Não. É aquilo que o Salmo de hoje nos diz, né? Deus não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção a nossas culpas. Quando você errou, Deus te condenou? Não. Quando você falhou, Deus virou as costas para você? Não. Quando você pecou, Deus te tratou do jeito que você merecia por causa do pecado que você fez? Não. O que ele fez? Ele foi misericordioso. Deus, mesmo na tua miséria, ele abriu o coração para você. Se Deus se trata assim, você que é tão miserável, então quem é você para querer fazer justiça com o outro? Se Deus, sabendo de toda a sua miséria, continua te amando, derramando graças sobre você, por que com os outros você quer ser juiz? Por que com os outros você quer tratar na mesma moeda? E eu pergunto, onde você estaria hoje se Deus tivesse te tratado como você merece? Como estaria a sua vida hoje se Deus tivesse feito por você de acordo com aquilo que você fez para Ele? Com certeza, e não tenho dúvida, que todos nós, a começar de mim, estaríamos numa situação muito mais precária e muito mais difícil. Por que a gente quer misericórdia para a gente e quer justiça para os outros? Por que a gente quer perdão para a gente e quer condenação para os outros? É disso que Jesus está falando. Que nós temos que nos comportar como Deus. Da mesma forma como Deus é misericordioso conosco, nós devemos ser misericordiosos com os irmãos, porque nós não somos melhores do que ninguém. Aquele que te tratou mal é tão miserável
quanto você é miserável. Então, que nós sejamos, pela força do Espírito Santo, canais de Deus. Que a gente não viva a lógica desse mundo, de devolver ao outro aquilo que ele merece. Não, mas que a gente viva a lógica do reino. Mesmo aqueles que não merecem, que a gente tenha o coração aberto para sermos misericordiosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio